Sejam todas e todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. E é um prazer estar começando aqui mais um quadro com vocês, o quadro Depressão e Ansiedade na Prática. E hoje a gente vai estar falando dos 5 gatilhos que fazem com que você entre em crise depressiva ou crise ansiosa, tá bom? Então, se você tem ansiedade, está sofrendo com ansiedade, não sabe mais o que fazer para melhorar o seu quadro, fica aqui que a gente vai estar falando desses 5 gatilhos que acabam acontecendo e trazendo para você as crises de ansiedade. Eu já começo dizendo que muitos deles, quando vocês perceberem, vai ser uma virada de chave enorme para o vosso quadro clínico, tá? Bem, agora vamos então começar essa live. Tenho crise de ansiedade depois que meu filho teve crises convulsivas. Hoje vivo de remédios. Andréia, não acredite que esse vai ser a sua vida sempre. A depressão e a ansiedade, a gente tem que entender, se é uma doença, a gente está falando de um estado. E todos os estados são passivos de mudança. Uma das coisas que eu sempre peço para vocês aqui é para vocês não acreditarem no médico quando ele determina que a tua doença não tem cura. Quando ele determina que é crônico, que você vai ter que viver com isso para sempre e que você vai ter que aprender, entender isso. Não. Você tem direito a escolher caminhos que possam te levar para sair da depressão e da ansiedade. Foi o caminho que eu escolhi e é o caminho que eu indico vocês para vocês poderem sair também. Então, Andréia, sim, você vai conseguir viver sem esse uso de remédios ou sem estar com uma crise relacionada, crise de ansiedade relacionada à questão do seu filho. E só para te dizer, essas crises convulsivas, eu já passei por elas, eu tinha epilepsia crônica e determinado pelos médicos que não tinha cura. Se eu conseguir, você consegue, o seu filho também, tá bom? Basta às vezes a gente saber qual é o caminho certo. Até começando aqui, para poder começar, eu vou trazer uma história muito curtinha antes de falar dos cinco gatilhos da ansiedade e das crises depressivas, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho, tá? Quando Cristóvão Colombo diz que foi lá e encontrou, né, o Brasil, eu não gosto da palavra descobriu, porque já existia, né? Quando ele encontrou o Brasil e ele voltou para cá, eles chegaram na Espanha e tiveram a perguntar para ele como que ele tinha conseguido encontrar a rota marítima do Brasil. E ele estava numa mesa cheia de pessoas e tinha aqueles ovinhos cozidos assim que ficavam para as pessoas baterem em cima e comerem, né? E ele pegou o ovo e falou assim: vocês conseguem fazer esse ovo ficar em pé? E todo mundo que estava na mesa começou a falar assim: ah, o ovo ficar em pé? Sim, sim, sem segurar, o ovo ficar em pé. E todo mundo ficou tentando colocar o ovo em pé e ninguém conseguia. E foi passando para todo mundo e ninguém conseguia colocar o ovo em pé. Até que ele falou assim: é simples. Bateu um bocadinho no ovo cozido e quando trincou a parte de baixo, o ovo parava de pé. Ele disse: tá vendo como é simples? Daí o pessoal disse: ah, mas assim é fácil, não é? Se eu soubesse disso, também tinha conseguido. Ele falou: então, o simples se torna fácil quando alguém já sabe o caminho. Então, o que eu quero que vocês entendam na depressão e na ansiedade é que quando vocês entendem qual é o caminho que vai levar vocês realmente a saírem desse estado, vai ser muito mais simples, vai ser muito mais fácil, vai ser passivo de vocês conseguirem, tá? Então, hoje a gente vai estar falando dos 5 gatilhos que fazem a gente entrar em crise depressiva ou crise de ansiedade. Quais são esses 5 gatilhos, Gi? O primeiro gatilho, eu comecei a falar disso na live passada. Se você não assistiu a live da sexta-feira, indico fortemente que você assista para fazer sentido esse conteúdo que eu vou trazer aqui hoje para você. Gatilhos, né? Muita gente fala sobre gatilho. O que é o gatilho, né? O que é o que faz disparar a minha crise de ansiedade? O gatilho é o que faz disparar a minha crise de ansiedade. Então, na live passada, nós falamos sobre a âncora da imagem. É quando a minha âncora da imagem é acessada, é quando eu tenho aquela situação que já trouxe para mim um motor de dor, um trauma, acionado por algum fator. E eu já falei também numa live que nós temos 2 únicos fatores que fazem a gente entrar em crise de ansiedade ou crise depressiva, tá? Então, os 2 únicos fatores, ou é o pensamento que a gente está tendo, ou são, então, os nossos 5 sentidos, tá? E quando eu começo a falar desses 2 pontos, fica muito claro que uma dessas 2 coisas me levou até a crise de ansiedade ou a crise depressiva que eu estou hoje. Só trazendo também e lembrando para vocês que eu falo a palavra crise depressiva, e vocês não vão encontrar muito isso,
Porque se vocês pensarem, a depressão, por mais constante que ela seja, ela tem momentos com um pico maior, um momento em que aquele paciente, ele pode estar com uma crise de irritabilidade, ele pode se descontrolar, ele pode estar muito triste e não querer sair do quarto, ele tem estágios, né, que ele vai passando, ou seja, tem um momento em que está tudo muito denso, tem um momento que eu estou melhor, e depois eu vou aprendendo a conviver com essas alternâncias de humor, e é isso que caracteriza o quadro depressivo. Mas, quando eu falo crise, eu estou falando daquele momento em que ele está lá embaixo, no pior, em que ele passa dias sem tomar banho, em que ele passa dias sem querer se alimentar direito, ou se alimenta mais, ou se alimenta menos, depende da característica da sua depressão, em dias em que ele passa em momentos de euforia, estou muito bem, agora eu vou muito abaixo, dias em que ele passa por estresse traumático, que ele lembra das coisas e ele começa a ter acessos de raiva, ou crises psicóticas, tudo isso dentro, né, dessas características. Então, isso é o momento da crise, mas no normal ele tem flutuações. A ansiedade também é a mesma coisa. Eu posso ter um sentimento o dia todo ansioso em mim, mas a crise de ansiedade, essa característica, ela ou seja, temporal. Eu posso passar o meu dia todo ansiosa, mas existe um momento em que eu sinto o meu corpo se descontrolando em prol da minha ansiedade. E aí nós chamamos de crise de ansiedade. Aquele momento em que o meu corpo, eu fico com dor de barriga, às vezes sinto vontade de ir à casa de banho, às vezes sinto a prisão de ventre acontecendo, às vezes eu sinto transpirações, às vezes eu tenho muitas seguidoras que mandam fotos e imagens para mim isso é normal na ansiedade, de momentos em que a minha pele inflama, de momentos em que parece que eu levei uns arranhões no corpo, ou eu fico muito irritada e fico cheio de vermelhidão no corpo. A minha filha mesmo, ela tinha uma característica muito forte quando ela ficava muito nervosa, né? Quando ela começava a ter uma crise de ansiedade, eu sabia logo, porque a bolinha, começava a aparecer um monte de bolinhas, né? Urticárias no corpo dela, que é muito característica de desproteção. Então, automaticamente, esse momento é o momento que eu estou em crise, aquele momento em que eu olho para aquela situação e sinto que eu estou em crise de ansiedade. E aí, existem 5 desses gatilhos que fazem você entrar numa crise. Eu gostaria muito que vocês, se vocês não tiverem papel e caneta nesse momento, que vocês anotassem essas 5 coisas que elas vão ajudar vocês. Lembrei agora que a Aida pediu para eu falar mais lento. Eu vou falar mais lento aqui, tá, gente? Se eu acelerar o meu ritmo de fala, se estiver muito rápido, trazendo ansiedade para vocês, me digam que eu refreio um pouquinho aqui, tá bom? Então, os 5 quais são? O primeiro que eu preciso entender é que tem pessoas que entram em crise de ansiedade por questão de tempo. Eu comecei a falar disso na live passada, não deu tempo de eu acabar, então hoje eu quero trazer isso novamente. Tempo. O que significa quando eu tenho um conflito de tempo que me leva a ter uma crise de ansiedade? Não é tempo de se tá chuva, se tá sol, se tá... Isso também pode ser, mas aí a gente não vai estar no tempo, a gente vai estar no número 2, tá bom? No número 1, o tempo significa ciclos do ano, ciclos da vida, ciclos que você tenha fechado. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma paciente, vou dizer paciente, depois ela se tornou aluna e hoje em dia, graças a Deus, ela está bem. Se ela estiver aqui na live, eu mando um beijinho para ela, ela vai identificar a história. Eu tinha uma paciente que só de chegar perto da altura em que o papai dela tinha falecido, ela começava a ficar mal. Ela tinha um momento de crise depressiva acentuado durante aqueles meses. E ela não sabia muito o que era por isso, ela não conseguia identificar que esse era o motivo. Mas todos os anos, quando chegava mais ou menos, não é por agora, né? Porque o dela, no caso, era em setembro. Em setembro, mais ou menos, ela entrava no processo de crise depressiva. Crise depressiva forte, severa, com características de ansiedade, ou seja, com sintomas de ansiedade e aceleração de pensamento. E todas as vezes, nessa mesma altura, ela voltava a se sentir embaixo. Tive uma outra paciente também que, quando chegava perto do Natal, ela entrava em crise de ansiedade. Tinha uma altura em que isso acontecia. Tenho também alunas que passaram por momentos que são perto da data de aniversário e que elas também passam por esse conflito. Se o seu conflito se repete, se você for olhar na sua vida e você é uma pessoa que normalmente as suas crises depressivas ou crises ansiosas estão relacionadas ao conflito de tempo, você vai perceber que são ciclos.
Então, tem alturas em que eu estou bem e tem uma altura que eu lá volto a ficar mal novamente. Tem pessoas, por exemplo, que acontece sempre numa estação do ano, sempre que chega o verão, outras quando chega o inverno. Vou dar uma característica aqui para vocês. Eu sei que no inverno é muito mais comum eu ter crises depressivas, não ansiosas. Por quê? Porque a falta de vitamina D, falta de sol, falta de exposição e atividade física. O fato de você não ter tanta disposição física faz com que você se sinta menos participante de uma vida natural, o que faz com que você, já não tendo a absorção da vitamina D, tenha mais dificuldade, mais facilidade de procrastinar as coisas. Mas imagina uma paciente que eu tinha que o que fazia ela entrar em crise era exatamente o verão, quando estava aproximando o verão. Por quê? Vamos lá aos fatos. Porque no verão, o marido dela, que era taxista, além de outras funções também, se ela tiver aqui, um beijinho, Isabel, além dele ser taxista, todas as vezes no verão, ele aumentava a carga de trabalho para aproveitar. Por quê? Porque no inverno, como ele tinha uma escassez maior de trabalho, ele aproveitava o verão para trabalhar muito, porque assim ele conseguia guardar mais dinheiro em casa. Então, nessa altura, ele fazia sempre um grande trabalho, ou seja, uma grande força laboral, e estava sempre fora de casa, e ela sentia muita falta dele, e a ausência. Automaticamente, quando aproximava o verão, ela já sabia que tudo isso ia se repetir, e era o momento em que ela entrava em conflitos de crise de ansiedade, tá? Então, e tinha outra que acontecia todo inverno. Todo inverno ela ia abaixo, todo inverno ela ia abaixo. Inclusive, infelizmente, ela tinha tentado várias vezes tentativas de contra a própria vida, né? Nesses invernos. E quando ela me conheceu, ela já tinha tentado, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Graças a Deus, ela não tem mais esse quadro clínico e tem essa consciência hoje em dia de qual é o caminho que faz com que você possa estar sem depressão e sem ansiedade. Isso é muito importante, é uma das coisas que eu mais me esmero para ensinar para as minhas alunas, porque se você, não adianta nada você conseguir passar por um profissional que faça com que você saia da depressão e da ansiedade por um tempo, e depois você volte. E você não tem consciência do que fez você sair, e você não tem consciência do porquê que você saiu. É importante que esse profissional ele consiga dizer para você o que está acontecendo, por que você entrou e que te diga quais são as ferramentas que você precisa usar para não voltar a entrar. E aí você cria uma coisa que a gente chama de blindagem emocional, que faz com que quando aquele fator está se repetindo na sua frente, você tenha uma nova postura. E aí você consegue não entrar novamente em crise, né? E é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, né? Até a Juliana, que está no nosso grupo, perguntou: Gi, você fala muito sobre depressão e ansiedade, você já teve? E como que você faz para hoje não ter? Hoje eu não tenho porque eu uso muita blindagem emocional. Eu sei quais são os assuntos que automaticamente são mais sensíveis. Apesar de eu fazer a cada passo uma limpeza emocional, hoje em dia, quando eu sinto que aquela situação é sensível, eu respeito o meu tempo e falo, pera, para lidar com essa situação, eu preciso colocar a minha capa de proteção primeiro. Esse assunto vai fazer com que eu me sinta desvalorizada. E se eu deixar a desvalorização acontecer, eu vou ir abaixo no outro dia. Então, eu não quero ir abaixo. Hoje em dia, já não me ataca em crise de ansiedade, mas pode me trazer desarranjo intestinal, pode me trazer dor de cabeça, pode me trazer uma tristeza. Então, eu não quero que isso aconteça. Por isso, eu preciso me blindar emocionalmente, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, tempo. Quando eu entendo que tem um tempo que me leva a entrar em crise depressiva de novo ou crise ansiosa, certo? Já gravou esse. Então, vamos para o segundo. O link está na biografia, Claire. Lá na biografia do TikTok, ou na biografia do Instagram, está lá o link. É só vocês colocarem um e-mail que vocês recebem pelo e-mail o grupo para vocês poderem participar, tá bom? Vocês vão chegar lá, como é um grupo de WhatsApp, muitas das técnicas já foram dadas, mas durante essa semana vocês ainda têm 8 técnicas que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Técnicas, conteúdos e ferramentas. Então, o ponto 2 aqui, a gente vai falar de ambiente. E no ambiente, gente, o ambiente é uma das coisas que mais faz você entrar em crise de ansiedade sem saber. O ambiente é poderosíssimo. E uma das coisas que eu sempre falo, se o ambiente está te trazendo crise de ansiedade, tem um mal e tem um bem. O mal
É porque naquele lugar, sempre que você entra, enquanto você não tiver as ferramentas e não souber se blindar naquele espaço, você vai ter uma crise de ansiedade. Mas o bem é que você pode sair desse ambiente quando você sente que a crise está começando, e se você sair a tempo e já tiver passado por esse processo, ou seja, se você tiver reconhecido automaticamente no momento em que você entra nesse ambiente, você sabe, peraí, esse ambiente me traz gatilhos. Então, você pode sair e essa crise de ansiedade não vai chegar a um nível de tantos sintomas físicos, tá bom? Bom, digo eu, eu não consigo ler o seu nome. Tucci, talvez isso. Obrigado por estar aqui também. Que bom que você esteja aqui presente. Bem, então, o que nós precisamos entender? O que significa ambiente? Sabe quando você vai naquele lugar e aquele lugar já começa aquela aceleração? Já começa a fazer você se sentir mal, você já começa a ficar indisposto, às vezes só de saber que eu tenho que ir. Por exemplo, vou fazer aqui uma pergunta para se tornar bem interativo. Quem aqui, só de saber que tem que sair de casa para ir no mercado ou num shopping, já fica mal? Já começa a passar mal? Coloca aí para mim, por favor, quem se identifica com essa situação. Essa é a primeira das situações. Ótimo, obrigada aqui, Edna, por ter colocado eu e por vocês estarem aqui ativas. Eu gosto quando vocês estão interativas, a Dulce também. Então, a Fonseca colocou eu também. Então, automaticamente, quando eu penso que eu tenho que ir a um shopping, eu já começo a pensar, meu Deus, mas será que eu vou ter que ficar muito tempo lá? Será que esse shopping está com muita gente hoje? Por exemplo, pensar num shopping em pleno Natal, ou véspera de Natal, para comprar uma prenda, é um caos para uma pessoa que tem ansiedade, sabe que aquele ambiente é um ambiente estressor, certo? Agora imagina, quem aqui, quando pensa que tem que pegar o volante e dirigir sozinha, entra em crise? Você é uma pessoa que, quando pensa em pegar o carro e sair, você entra em crise de ansiedade? Escreve aí, tá? Então, se eu penso, tem que pegar o carro e ir para um lado, eu já sei que só o fato de eu pensar em pegar o carro já me traz crise, eu não posso pegar o carro. Luiz, por exemplo, de certeza que sempre conduziu muito bem, sempre foi muito seguro e, de repente, o carro começou a trazer crise de ansiedade. Ou aquela pessoa que, quando pensa que vai ter que estar numa festa de família, sabe que já começa a passar mal, já começa a se sentir mal, já começa a falar, meu Deus, isso não é para mim, eu não estou conseguindo. Não, só de pensar em ter que ficar lá, eu já vou ficar mal. Então, isso é quando o ambiente te traz crise de ansiedade. Mas existem outros ambientes. Eu vou trazer um exemplo para vocês de 12 anos atrás. Eu dava aula numa escola, e eu fui nessa escola, sempre dei aula, e essa escola era uma escola miscigenada, ou seja, ela tinha um núcleo forte de uma etnia e um núcleo forte de outra etnia. E essas etnias, elas eram meio rivais, tá? Eu não quero aqui trazer a etnia, porque eu acho que não compete a mim falar sobre isso, mas automaticamente era um ambiente de muita rivalidade. E quando eu entrei, eu estou falando de crianças, tá, gente? E quando eu entrei nessa escola para dar aula, tinha um grupo que sempre ficava falando mal de um outro menino que pertencia a um outro grupo. E aquilo me agredia muito, eu nunca gostei de injustiça. Por quê? Porque o meu trauma era de desproteção. Então, as pessoas que têm trauma de desproteção, para quem está no grupo, sabe do exercício de hoje, tem muito problema com injustiça. Não consegue ver injustiça sem ficar mal. E eu ficava muito mal com a questão da injustiça. E, de repente, eu vi aquele menino sempre sofrendo, sempre sofrendo. E quando teve um dia que os meninos começaram a ofendê-lo com palavras, e ele ficou nervoso e empurrou uma menina, que era também das que estava falando. E quando ele empurrou a menina, ela se desequilibrou e bateu a cabeça na mesa, na cadeira não, na mesa de sala onde ela escrevia. E ela bateu e cortou o supercílio. Quando começou a sangrar, ele foi para trás e todo mundo começou a falar um monte. As funcionárias chegaram como se ele tivesse sido culpado, mas eu tinha visto o que tinha acontecido e vi que não foi intencional. Então eu fui segurá-lo. E quando eu fui segurá-lo, ele virou para trás e, com o cotovelo, para ver quem é que estava segurando ele não viu que era eu, ele bateu aqui na minha garganta. E aquilo
rompeu 2 pregas vocais minhas. Então eu fiquei 6 meses sem falar. Eu falava assim, só, não conseguia falar. Por conta das pregas vocais. O fato é que quando eu saí daquele tempo de crise, de baixa médica, eu fui ler crise aqui, falei crise, daquele tempo de baixa médica, sempre que eu chegava na frente daquela escola, o meu coração disparava. O meu coração fazia... E eu ficava, saio ou não saio, saio ou não saio, saio ou não saio. Minha barriga dava voltas no meu estômago, parecia que eu tinha que chegar e ir direto para a casa de banho. Era muito desconfortável. Eu estava quase voltando a entrar num processo de crise. Como eu já sabia como sair desse processo, comecei a fazer um processo inverso. Mas isso para trazer para vocês o quê? Só de chegar naquela escola, eu revivia todo o processo que tinha feito eu ficar 6 meses, só conseguia falar quando eu colocava a mão assim. E pior, naquela altura, eu tinha um espetáculo de teatro que eu fazia parte, que estava fazendo digressão no Brasil. Então a gente ia fazer 3 meses lá no Brasil, só que eu era um musical, e eu fazia um pássaro que cantava. E eu não conseguia cantar, porque eu fiquei afônica. Então aquilo trouxe para mim várias questões emocionais, muito fortes. E se eu não tenho mais as ferramentas para lidar com aquilo, o que acontecia? Eu ia voltar a entrar em crise de ansiedade, voltar a viver provavelmente uma depressão. Por quê? Porque aquilo era forte demais para mim. Então, por isso que eu falo para vocês a importância da gente saber reconhecer o que traz para a gente a dor. E o ambiente, naquele caso, era muito forte. Então, eu quero que você hoje entenda qual é o ambiente que faz com que você entre em crise de ansiedade. É o seu trabalho, pela pressão, pelo estresse, pelo lugar que você está? É a sua casa? Né? Eu tenho uma paciente que perdeu a filha pequenina e ela não consegue estar mais em casa. Então, ela está na casa da mãe dela nesse momento. Por quê? Porque ela não consegue entrar em casa sem passar por aquela dor. Já se vão 3 anos. Mas para ela, só de entrar na casa dela, é terrível. Então, isso é muito importante. Não, eu não tomo medicação, não, para ansiedade nem para depressão. Graças a Deus, eu não faço toma de medicação nenhuma para essas questões. É isso que eu quero ensinar a vocês também. Se vocês aprenderem o caminho correto para viver sem depressão e sem ansiedade, vocês conseguem fazer um processo de saída ou desmame gradual. Ainda hoje recebi uma mensagem da Catarina. Catarina, você está aí? Falando que saiu já de um medicamento que ela tomava há anos e que ela hoje já não está tomando essa medicação, graças a ter encontrado esse caminho, tá bom? Então, automaticamente, se eu penso no ambiente, que é o ponto 2, a gente ainda tem 3 pontos aqui para falar, se eu penso no ambiente, esse ambiente pode estar trazendo para mim minhas crises depressivas ou crises ansiosas. Por exemplo, na questão da depressão, é muito comum a gente encontrar pacientes que não conseguem estar em ambiente familiar. Por quê? Porque o ambiente familiar, a família reunida, ela se sente desvalorizada, ela se sente pressionada, ela se sente colocada de lado e de parte. E não é uma questão de se colocam ou não, tá, gente? É como a paciente se sente, é como você se sente. Essa é a coisa mais importante que você pode tirar dessa live. Não se trata do que os outros pensam, mas de como você se sente frente ao que está acontecendo. Se o outro está fazendo isso de propósito ou não, não importa. Mas como você se sente é o que importa, porque o seu organismo reage a como você se sente e não como você sabe se é ou não. Por exemplo, eu sei que quando eu estou numa crise de ansiedade não está acontecendo nada. Eu sei que quando eu estou numa crise de ansiedade, eu não estou passando por nada que vai, realmente o mundo não vai acabar, não vai dar tudo errado, tudo vai acabar. Não, mas adianta eu saber se o meu corpo está reagindo de outra forma? Se eu estou sentindo aquilo de outra forma? Então é importante a gente entender. Tudo se trata de como você se sente e não do que é certo ou do que é errado, de como é ou como deixa de ser, ok? Pronto. Então, o 2, a gente está falando de ambiente. E eu quero que você pense já, quem está no grupo, por favor, já vá anotando isso que eu quero, depois vou pedir para vocês partilharem para a gente ver qual a ferramenta que a gente vai ter amanhã para vocês poderem lidar com isso, tá bom? Então, qual é o ambiente que eu sempre que vou tenho uma crise de ansiedade? É na escola?
É com um determinado professor, por exemplo, ou com um determinado patrão? É no meu ambiente de trabalho? É na praia? É quando eu vou no carro? É quando eu vou na farmácia? É quando eu vou no hospital? Qual é o ambiente que você sabe já que lá é batata que vai me dar crise de ansiedade? Aí eu entendi que é quando eu vou, por exemplo, no hospital. E aí eu vou pensar logo em seguida, peraí, então, quando eu vou no hospital eu sinto essa crise. Mas por quê? Aí a Carla Cristina vai perguntar, mas por que que eu sinto quando eu vou no hospital? O que que aconteceu nesse ambiente? Quais são as coisas que aconteceram nesse ambiente? Aí eu vou pensar em como eu me sinto nesse ambiente, tá bom? Como eu me sinto nesse ambiente? Sim, eu não estou conseguindo ler o teu nome, 18 bolinha cortada, mas sim, eu estou num país, eu estou em Portugal e está bem frio. Quer dizer, eu estou com muito frio, eu sou friorenta, então está bem frio aqui hoje. Pronto, então, automaticamente, se é no hospital, Adriana, quando eu olho para o hospital, quais são as coisas que aconteceram no hospital? E daí, lembra como eu me senti com essas coisas que aconteceram. Porque está relacionada a como você se sentiu. E automaticamente, para quem está dentro do grupo, vai lá. É desvalorização? É desmotivação? Aqui, ó, vou pegar até a tabelinha que eu mostrei hoje para vocês, tá? Do nosso exercício do dia. Como que eu me senti no hospital? Eu vou é desvalorização, desprotegida, eu me senti impotente, me senti perdida, eu me senti em sobrevivência, qual a nota, em qual campo que isso me afetou? Automaticamente isso vai ajudar vocês a identificarem o que está por trás da depressão e da ansiedade de vocês, tá? Então, ponto número 3, quando o meu gatilho são as pessoas. Ai, gente, aí dói. Quando o meu gatilho são as pessoas, sabe quando aquilo que faz você ter uma crise de ansiedade seja uma pessoa? Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez o seu vizinho, talvez o seu patrão, talvez o seu filho, filha. Quando aquela crise de ansiedade é dada por aquela amiga, quando é uma pessoa, essa pessoa, quando se aproxima de mim, eu já começo a ficar mal, eu não sei porquê, parece que ela tem uma energia que me puxa, e não é energia, né? É o gatilho, é o que ela te lembra, é o que ela traz com ela, a carga emocional que essa pessoa traz com ela. Eu não sei, Gi, mas quando ela chega, a forma que ela me olha, o olhar que ela tem é parecido com o olhar de quem que já te fez sofrer. Então, é importante a gente conseguir compreender isso. O que que aquela pessoa faz você sentir? O que que aquela pessoa faz você sofrer? O porquê aquela pessoa, será que é igual a alguém que já teve na sua vida que já te magoou bastante? Será que aquela pessoa fala com você de uma forma que você se sinta mal? Que você se sinta desvalorizada, que você se sinta perdida, cobrada, que você se sinta como uma pessoa injustiçada? O que que essa pessoa fez para você? Essa é a carga emocional que está relacionada àquela pessoa. Então, aquela pessoa, quando se aproxima de você, ela já traz um gatilho. Ela já faz você ficar mal. Ela já faz você ter uma crise. Várias vezes podem ser a mãe, Clério. Várias vezes, infelizmente ou felizmente, porque todos estão em seu processo de evolução. Mas lembra que aqui não se trata de estar certo ou estar errado. E a gente sabe que por mais que elas não queiram, acabam nos afetando. A minha mãe tem algumas frases que quando fala para mim parece faca cortando meu peito. E da última vez que eu tive uma conversa com ela, eu disse: mamãe, essa frase que a senhora me fala dói muito, viu? Eu não gosto de ouvir ela. O que a senhora está querendo dizer? É isso mesmo que eu estou entendendo? E eu não gostava quando minha mãe dizia assim para mim: você está mudada, hein? Já não te conheço mais. E eu não percebia, porque para qualquer pessoa, aquela frase é uma frase normal. Não vai doer. Por que estava doendo? Por que quando ela dizia isso para mim, doía? O que estava querendo dizer para mim? É sobre isso que está querendo dizer para você as frases que estão sendo dadas. O que significa a sua mãe te cobrar e você achar que essa cobrança é injusta, talvez, Claire? Talvez essa cobrança que a sua mãe te faça faz você sentir que isso não é justo. Faz você se sentir desprotegida, atacada quando você deveria ser acolhida. Será que ela não vê?
Será que ela não vê que isso é uma situação que já me corrói bastante para ela poder vir tacar na cara, pôr o dedo na minha ferida? E aí a gente também tem que entrar nos relacionamentos tóxicos. Quantas vezes o relacionamento tóxico não é um gatilho para nossa ansiedade? Quantas vezes que a forma que a pessoa fala sem filtros para você faz você ficar na semanas, faz você ficar mal, faz você, sabe? Então, eu não consigo ler os nomes do TikTok, tá muito longe para mim, eu tenho que aproximar, mas uma coisa que acaba acontecendo quando a pessoa, as características físicas dela ou expressivas dela são coisas que fazem com que a gente se sinta mal. Então, aqui tem um seguidor falando, quando a pessoa te humilha em silêncio e consegues ver a falsidade sinistra e cinismo no olhar. Quantas vezes a gente não se sente subjugado por um olhar que a pessoa dá? Quantas vezes o sorriso que aquela pessoa deu, o sarcasmo, já não faz a gente entrar numa crise? Então é importante a gente conseguir identificar quais são as coisas que fazem a gente entrar em crise. E esses 5 que eu estou falando para vocês, ainda estou no terceiro, são coisas que estão por trás de todas as pessoas que têm crise de ansiedade ou crise depressiva. São, vamos dizer, gatilhos universais. Em um deles você vai estar. Em um deles você vai estar. E talvez você esteja em mais de um. E aí passa a ser um problema. Quando você tem mais de um desses pontos, quando você sente que mais de um desses pontos está fazendo com que a sua ansiedade, a sua depressão aumente. E isso fica difícil, tá? Então, o quarto que eu quero trazer aqui é quando é uma preocupação com o futuro próximo. Quando você sente que você precisa de um determinado resultado, ou quando você sente que você precisa sair de uma determinada situação, mas você não está achando uma luz. Quando você olha e fala assim, eu tô... Gi, eu me sinto perdida nesse momento. Eu tô me sentindo sem rumo. Eu não sei por onde eu devo ir, se é para a esquerda ou para a direita. Gente, é a segunda vez que o Instagram derruba o direto para quem está assistindo pelo Instagram. Então, vamos continuar aqui. Tá chovendo aqui, sim, senhor. Tá chovendo agora, nesse momento. Então, quando a gente está falando sobre os pontos, né, essa preocupação com o futuro, essa questão em que a gente olha e a gente fala assim, o que vai acontecer com o meu futuro? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com o meu dia a dia? Como que eu vou conseguir sair dessa situação? E a gente começa a aumentar essa preocupação, né? Aquilo que poderia ser pequeno para a cabeça de um ansioso vira um TAG, vira um transtorno de ansiedade generalizada, né? Quando eu aumento, amplifico aquela situação que pode ser trivial para qualquer um. Mas na minha cabeça é gigante aquilo, e aquilo passa a ocupar muito espaço, aquilo passa a fazer com que eu me sinta cada vez pior. Então, quando isso está acontecendo, automaticamente a minha ansiedade está crescendo com ela. A minha ansiedade está aumentando nessa preocupação com o futuro. E para pessoas que têm essa característica de gatilho, que está sempre acelerando o pensamento, que está sempre se preocupando com o que vai acontecer, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu acho que pode ajudar muito quem está passando por essa situação. Vocês pararem e pensar, se isso acontecer dessa forma, qual a pior coisa que pode acontecer comigo? Por exemplo, estou indo numa entrevista de emprego. Meu Deus, eu não posso errar, eu não posso gaguejar, eu não sei, eu tenho medo de não passar. Se isso acontecer, o que vai acontecer consigo se você não conseguir entrar nessa entrevista de emprego? Você não vai poder ir mais nenhuma? O que vai acontecer? E quando você começa a fazer essa pergunta, e se isso acontecer, o que vai acontecer? Você começa a desativar alguns gatilhos, a desarmar algumas problemáticas. Porque você percebe que por mais difícil que a situação pareça, ela pode ficar mais leve, tá? Transtorno de ansiedade pode levar à depressão? Sim, é um caminho meio óbvio. Se eu não cuido da minha ansiedade, se eu não cuido da minha crise de ansiedade, ela vai se desenvolver ou para ataque de pânico, em casos mais severos, epilepsia, ou depressão. Quando que ela vira para depressão?
quando eu não consigo mais lidar com os meus sintomas físicos e começo a me isolar, e isso vai fazer com que eu diga, eu preciso achar uma resposta, tá? Deixa eu só voltar aqui o 4, fechar aqui que deu ruim aqui no Instagram, e eu vou só voltar aqui para as pessoas que estavam aqui comigo. Pronto, voltando. Então, o quarto ponto, gente, para quem caiu e não estava, o quarto ponto é essa preocupação em relação ao futuro, essa preocupação que eu tenho excessiva, essa preocupação e esse medo de que tudo se repita, esse medo de que eu vou falhar, de que eu não posso falhar, de que eu não posso fraquejar, de que as situações que estão acontecendo no meu dia a dia são situações difíceis demais, e eu começo a antecipar essa problemática e o meu cérebro já não descansa e eu começo a ficar cada vez mais preocupada. Quando isso acontece, é muito importante vocês conseguirem lidar com essa antecipação de forma produtiva. Uma das coisas que traz muito resultado, eu sei que tem muita gente que sabe dos benefícios, mas acaba não fazendo por algum motivo, mas uma das coisas que acaba ajudando muito é vocês fazerem meditações ou colocarem ondas hertz de baixa onda para que vocês consigam entrar no sistema parasimpático, fazer com que vocês estejam mais relaxados, para que aqueles pensamentos acelerados em relação ao futuro não ampliem, tá? Quinto ponto são quando a gente passa por uma situação semelhante. Então, vamos tentar entender. O que são situações semelhantes? Gi, eu passei por uma entrevista de emprego que eu não fui aceite. Eu volto para uma entrevista de emprego que eu não sou aceite. Automaticamente, aquilo pode voltar a me colocar num campo de dor. Eu passei por um processo de desvalorização na minha família. Eu tenho um relacionamento que eu me sinto desvalorizada, eu sinto que o meu marido não está nem aí para mim, que ele está sempre me humilhando, falando mal para mim, eu volto a ter. Eu tive a minha vida, minha infância, eu convivi com um alcoólatra. Aí eu vou e vejo o meu marido começando a beber, mesmo que desportivamente, eu entro em crise. Eu tive uma mãe opressora, então quando ela falava mais alto comigo, o meu coração já doía. Automaticamente, se eu vejo alguém tendo um problema desses, ou seja, se eu vejo alguém falando alto, o meu coração já volta a disparar. Então, situações que você já viveu, e quando você entende qual é o tipo de trauma que você vivenciou, você já sabe antecipar aquela situação. Você já fala, não, senão eu vou passar por essa situação já vai me dar ansiedade, já vai me dar uma crise depressiva, já vai ser má para mim. Então, é importante a gente olhar e a gente conseguir perceber quais as situações passadas que ainda estão vivas. E quer que eu fale uma coisa para vocês aqui que eu acho bastante importante dizer? A maior parte dos atendimentos que eu faço, eu tenho na minha agenda, né, eu tenho um limite de atendimentos semanais. Eu não gosto de trabalhar com mais do que isso, porque tem uma questão energética, tem uma questão de disposição, tem uma questão de entendimento e tem uma questão também do processo de trabalho, né? E eu sempre faço mais ou menos o meu máximo de atendimentos por semana, não passa de 12 pessoas que eu atendo por semana. Eu não gosto de atender, por exemplo, 4 pessoas numa única tarde, nunca vou fazer isso comigo. Já fiz, não faço mais. Hoje em dia eu tento controlar para no máximo 3 estourando por um turno, mas normalmente gosto de fazer 2, tá? E aí faço esses atendimentos. E normalmente, se eu for pensar na semana toda com os meus atendimentos, é muito comum as pessoas, quando estão passando num atendimento, acharem que o problema delas é uma coisa. E dentro do atendimento a gente entender que são outras, porque a maior parte das situações passadas, elas estão armazenadas na sua memória subconsciente. Ou seja, a sua memória subconsciente é que tem as informações que estão gerando crises de ansiedade ou crises depressivas para vocês. E a maior parte dessas pessoas, quando a gente está no atendimento, a gente olha e fala, olha, foi uma situação que aconteceu quando você tinha 23 anos, e nessa situação que aconteceu, você estava se sentindo assim, você estava passando por um processo desse. Vamos tentar lembrar? Olha, tem esses sintomas físicos que estavam ativos e que agora também estão. A pessoa diz logo no início, eu não lembro disso. Eu não estou lembrando. E normalmente, antes do final da consulta, ou passado algum tempo, 2 dias, ela manda sempre uma mensagem dizendo, Gi, lembrei. Realmente isso aconteceu.
realmente passei por isso e foi isso e isso que aconteceu nessa altura. Então, esses pontos, só para dizer para vocês que muitas das coisas que acabam acontecendo na nossa mente são questões subconscientes. Muitas das dores que a gente acaba passando com depressão e ansiedade são questões subconscientes, tá bem? Fez sentido esse conteúdo? Então quero convidá-la para participar de um evento gratuito e online, Voltar a Viver, onde eu vou mostrar como você pode sair dessa depressão e dessa ansiedade sem uso de medicamentos, essa ansiedade e depressão que tem te acorrentado há anos. Quer participar? Escreve "eu quero" nos comentários ou vá até o link da bio. Te espero!